Vou compartilhar a minha apresentação. Não sei se vocês estão conseguindo ver a minha apresentação. Si puede, perfecto. Ahora sí. Sim, estamos vendo perfeitamente. Ok, novamente, muito obrigada, doutor Benedito, pela oportunidade de estar hoje aqui compartilhando sobre esse tema de hoje. Em geral, eu vou falar sobre colaborações internacionais em câncer hereditário, os estudos, então, a nível global, se pode chamar assim, que nós estamos realizando, e eu agradeço novamente a apresentação. Atualmente, eu trabalho aqui no Hospital Universitário em Oslo, na Noruega. Entre os cânceres hereditários, eu vou focar hoje no câncer coloretal hereditário mais comum, dentre os tipos polipósicos e não polipósicos. Nós temos o síndrome de Lynch, que é o mais comum, com uma frequência aproximada de 1 a cada 350 casos. Nós sabemos que a síndrome de Lynch pode ser definida de todo indivíduo que tem uma predisposição a desenvolver não somente o câncer coloretal, mas também câncer extracolônico, como câncer de estômago, duto biliar, pâncreas, ginecológico, endométrico, ovários, entre outros que estão descritos. E também que tenha a presença da variante patogênica germinal e alguns no gene de reparação de DNA MLH1, MSH2, MSH6 ou PMS2. Essa é a definição, então, do síndrome de Lynch. Eu vou focar a minha apresentação na síndrome de Lynch e, como no ano passado eu apresentei sobre o banco de dados prospectiva do PLSD, eu só vou mencionar, eu não vou entrar em detalhes dos últimos estudos, para que a gente tenha tempo de conversar também sobre outras iniciativas a nível global, como é o caso, por exemplo, do INDICATE, que é o risco de câncer individual dependendo do HLA, do tipo HLA. Portanto, para resumir aqui nesse slide, para mencionar o que é a base prospectiva da síndrome de Lynch, PLSD nasceu em 2012 pelo chamado Grupo Maiorca, que hoje é o Grupo Europeu de Tumores Hereditários. Essa é uma iniciativa da Noruega, liderada pelo Mulher, como o Dr. Benedito mencionou, e ela nasceu justamente diante da necessidade dos estudos de dados prospectivos, muitos estudos de retrospectivos em literatura, e ainda nós temos, mas nem tanto quanto antes, temos algumas inconsistências na classificação de variantes como patogênicas, não patogênicas, as MUS, e assim também como a inconsistência de nomenclatura. Diante desse cenário, o grupo nasceu. O objetivo, então, do PLSD, desse banco de dados, é promover estimativas mais precisas com relação ao diagnóstico de câncer. Até agora, nós publicamos vários estudos, estamos com 20 publicações dentro desse banco de dados. Nesses slides aqui estão mencionados os principais estudos, onde há os riscos associados em câncer. O último estudo, que recentemente foi publicado, algumas semanas atrás, descreveu o risco associado a câncer para 8.500 portadores de variantes patogênicas em genes de reparação de DNA, que foram acompanhados por follow-up de mais de 71 mil anos. O banco de dados hoje está com o grupo de tumores hereditários. Algumas lições que a gente aprendeu e continuamos aprendendo desse banco de dados é que a síndrome de Lynch, ela não é a única entidade clínica. Agora, as guias clínicas, elas fornecem, agora que elas mudaram ao longo dos anos, promovem recomendações clínicas com base nos genes. E isso foi atualizado graças ao desenvolvimento desses estudos prospectivos.
Nós também aprendemos com esse banco de dados é que o câncer ginecológico é mais frequente nas mulheres do que o câncer coloretal, principalmente o câncer de endométrico e de ovário. Nosso último trabalho já descreveu mortalidade, agora a gente descreveu que há uma alta mortalidade associada aos cânceres extracolônicos e mais que o câncer coloretal, principalmente o de vias urinárias. E eu gostaria de convidar vocês a entrar no nosso site, é um site aberto, que vocês podem entrar e calcular o risco associado ao câncer de acordo com gênero e idade, como vocês podem ver aqui. Vocês podem visitar, podem entrar aproximadamente. A gente recebe visitas de profissionais de saúde e também dos pacientes, e nós estamos atualizando agora com base nos resultados do nosso último trabalho. Como eu mencionei, esse banco de dados tem o aval de diversas sociedades de câncer hereditário para calcular o risco associado em cálculo de cânceres com variantes patogênicas e pelo grupo europeu também. Convidar vocês a participar desse banco de dados. Esse é um estudo colaborativo, prospectivo. Ele nasceu com a finalidade de ser só a nível europeu, mas a gente recebeu colaborações atualmente de 28 países de vários continentes. Nós tivemos mais de 20 publicações nesses últimos anos, e aqui nessa tabela, não dá para ver muito detalhadamente, mas é só para mostrar para vocês os colaboradores da América Latina, que já fazem parte desse banco de dados, como vocês podem observar, o Uruguai, o Brasil, o Chile, a Argentina, Colômbia e também o México. Então, agora, atualmente, nós estamos fazendo uma convocação para a versão 6, vai haver novos estudos, já há propostas, e seria interessante que vocês pudessem participar desse banco de dados, serem parte ativa de propor estudos colaborativos. Bom, e como o tema da minha apresentação é trabalho colaborativo, eu vou apresentar a vocês uma iniciativa do grupo Indicate. Esses slides são do Matias, que me enviou cordialmente. Esse consórcio chamado Indicate foi criado, que é o risco de câncer individual, depende do tipo de HLA. É uma iniciativa que nasceu há alguns anos atrás, pelo Matias Klor, que é do grupo de Heidelberg. Esse grupo é um grupo de especialistas em imunologia. Eles estão desenvolvendo a vacina para a síndrome de Lynch nesse momento. Com base na experiência deles, eles propuseram, então, foram feitas algumas perguntas com base nos estudos que eles realizaram, e uma delas, e também com base nos estudos moleculares e epidemiológicos, sugerem que existem moduladores de risco nos indivíduos com síndrome de Lynch. Isso por quê? Porque existem diferenças no tempo, no lifetime do risco associado entre os portadores da síndrome de Lynch. MLH-hoje é diferente das outras variantes. E a hipótese de que pode estar relacionado com o sistema imunológico. Eles tiveram ampla experiência em trabalhar com os tipos HLA. Aqui temos um exemplo que os antígenos tumorais são cortados em pequenos peptídeos durante a apresentação de antígenos, e eles, ainda que são pequenos peptídeos, eles são gerados, somente um deles se une ou se enlaça aos HLA de tipo 1. E essas uniões, elas são nocivas ao sistema imune. E cada paciente tem um específico tipo de HLA que é o responsável pela seleção deles, que esse sistema imune pode reconhecer.
Com base a isso, nós temos a hipótese de que eles estão trabalhando com essa hipótese há 2 anos, mais ou menos, é que o genótipo de HLA modula o risco de desenvolvimento do tumor em pacientes com síndrome de Lynch. Portanto, com base nessa hipótese, eles estão convidando, esse é um consórcio, porque eles querem avaliar, eles querem validar essas hipóteses. E, portanto, eles criaram esse consórcio, que é um networking, para conseguirem estabelecer as mudanças dependendo do nível de HLA e como varia o risco para a síndrome de Lynch nesse caso. A proposta desses trabalhos, do trabalho deles, é justamente a nível epidemiológico e a nível de biologia molecular, é fazer a genotipagem e conseguir associar, então, o risco com o HLA. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais detalhes sobre esse estudo, entrar em contato com o Matias Clor. Eles estão muito interessados em ter pacientes com síndrome de Lynch que sejam participantes desse consórcio, porque essa é uma iniciativa e geralmente os participantes dessa iniciativa são europeus, porque é uma iniciativa europeia. Então, validar essa hipótese em populações que não sejam europeias, como a latino-americana, seria realmente uma grande contribuição para essa pesquisa em síndrome de Lynch. Mev, esse estúdio precisa de envio de material biológico para lá ou é feito o estudo no local de origem do paciente? Essa é uma pergunta muito boa. O que se precisa é, em primeiro lugar, que seja um indivíduo com síndrome de Lynch, ou seja, que tenha uma variante patogênica de um dos genes de reparação de DNA, e o segundo é fazer a genotipagem de HLA. E isso eles estão fazendo lá, justamente para conseguirem sistematizar a mesma técnica. E por isso, eles precisam que os pacientes vão para lá. Eles têm todos os algoritmos já. E para os colaboradores da América Latina, porque é preciso pagar, em geral, para esse teste de genotipagem, e para nós não tem custo, seria grátis. Mas o que sim teria que ser feito era o envio do DNA para o Heidelberg, e eles fazem a genotipagem grátis para nós. Eu pergunto isso porque nós aqui no Brasil, você sabe como é a regulação de envio de material biológico para fora do país. É realmente uma questão muito complexa. Eu pergunto isso, então, porque é preciso ter uma aprovação do Conselho Federal de Ética e Pesquisa, e isso a gente precisa de pelo menos 4 a 6 meses para essa aprovação sair. Por isso eu pergunto, seria muito interessante, realmente, quem tiver interesse de participar, entrar em contato com o Matias Cloren em Heidelberg para saber os passos para o envio do material biológico. Mev, muito obrigada. Muito obrigado. Doutor Benedito, sim, pode entrar em contato e visitar também o site. Esse é um grupo realmente muito forte, com muita experiência. Eu acho que nós aqui na Noruega estamos enviando a partir de junho, julho. Eu acho que não tem um prazo para isso. Todos são bem-vindos. Eles estão acumulando dados epidemiológicos e também, logicamente, dados clínicos de que precisam. E, logicamente, fazendo parte desse consórcio, automaticamente fazem parte das publicações e dos futuros desenhos de trabalho de pesquisa do grupo. Bom, essa segunda parte da minha apresentação vai ser focada. Eu quero dar só um exemplo de 2 iniciativas europeias, do PLSD, do Indicate, e agora eu quero falar dos estudos que nós estamos realizando como grupo latino-americano, graças ao apoio, estímulo e à motivação do Dr. Benedito. Foram sendo realizados esses estudos nos últimos anos. Eu não sei, Dr. Benedito, se você reconhece essa foto aqui. Isso faz tempo. Foi em 1900, na verdade, 2006. 2006. Eu coloco ela aqui porque sempre eu apresento, quando eu falo de estudos
América do Sul, eu sempre coloco esse slide aqui, talvez sejam pessoas que estão nos assistindo que já viram esse slide anteriormente, mas é só para mostrar que existe uma história que começou desde 2006 com esse trabalho, que foi o meu trabalho de doutorado, e através dele eu conheci o Dr. Benedito, que foi o primeiro estudo da América do Sul para caracterizar as variantes patogênicas do MLH1 e MSH2. Então, foi uma pesquisa de doutorado para fazer esse tipo de investigação. Isso nasceu com uma colaboração com o Brasil, Uruguai e Argentina, por isso na foto estão aqui os líderes da América Latina, da América do Sul, para isso o Dr. Carlos Aroca, Dr. Benedito, o Dr. Aroca da Argentina, Dr. Francisco Lopes do Chile e o Dr. Carlos Vaccaro da Argentina. Graças aos fundos da FAPESP, foi possível realizar esse estudo colaborativo no ano com publicação em 2009, onde se identificou uma grande porcentagem, 35% de variantes novas nos genes de MLH1 e MSH2. Foi o meu primeiro estudo da América do Sul em reportar variantes patogênicas. Outro estudo, nós tivemos vários estudos aí no meio, mas eu só vou mencionar os estudos maiores, nesse caso. Foi em 2018 que nós realizamos essa revisão com dados originais, na qual, pela primeira vez, a gente conseguiu caracterizar os indivíduos com síndrome de Lynch da América Latina, já que não somente eram os participantes Uruguai, Argentina e Chile nesse trabalho nós incluímos Peru, México, Costa Rica, Colômbia, e nesse trabalho a gente reuniu 560 indivíduos aproximadamente com síndrome de Lynch, e a gente caracterizou o espectro da frequência de variantes patogênicas nos 4 genes de reparo de DNA. O que apareceu de forma interessante aqui é que o Brasil tinha uma alta frequência em comparação com outros países de MSH6, e de acordo com os estudos epidemiológicos prospectivos, nós sabemos que variantes patogênicas no MSH6 têm muita associação com câncer ginecológico. Uma informação interessante para ver aqui e levar em consideração. Todo esse trabalho que a gente vem realizando desde 2009 permitiram que o Insight pudesse proporcionar um TAP, ou seja, aqui no site do Insight, que é a Sociedade Internacional de Tumores Gastrointestinais, sobre as variantes da América Latina. Graças a esses trabalhos que a gente vem reportando sobre essas variantes no gene de reparação de DNA na América Latina, o Guido Plotz, da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, se interessou por essas variantes que não tinham sido reportadas em outras populações, principalmente variantes de significados incertos que estavam no gene MLH1. Em 2013, foi iniciada uma colaboração. O Plotz foi quem liderou esse trabalho, foi realizada, então, uma análise de evolutivo a nível bioquímico também, para permitir que essas variantes, que antes estavam classificadas por clivar, ou não estavam descritas anteriormente, ou eram classificadas como variantes incertas. Graças à contribuição desses análises e evidências nesse estudo, então, a gente conseguiu dar a classificação dessas variantes como estão descritas aqui. Uma colaboração muito interessante. Já no ano de 2019, o panorama é diferente em comparação com os anos anteriores, graças à evolução do sequenciamento, a presença massiva dos painéis genéticos, a redução de preços. A gente consegue já ver nesse mapa, que é da América do Sul, as estrelinhas verdes são os países que atualmente fazem estudos genéticos para câncer hereditário. E o interessante desse estudo foi uma pesquisa que nós realizamos em todos os países da América Latina, perguntando se eles faziam teste genético para câncer hereditário. A diferença desse estudo para os anteriores é que a análise genética, os testes genéticos em amarelo, que vocês podem ver aqui nas bolinhas amarelas, é que os testes genéticos já não eram concentrados tanto nas capitais como era antes.
como, por exemplo, aqui no Brasil, na Colômbia, na Argentina, já não era tanto. Mas também demonstra aqui nesse trabalho que ainda existem países em que os testes genéticos não estão implementados, como aqui nas bolinhas marrom, Bolívia, Paraguai e Equador. Existe ainda uma inconsistência a nível de sistema de saúde, pelas diferenças de infraestrutura. E no ano de 2020, já seguindo justamente que a tecnologia de sequenciação já nos dá muita informação, muitas variantes do tipo VUS classe 3, tipo 3, que são muito difíceis de interpretar clinicamente, como dar informação aos pacientes. Então, graças a essa colaboração, nós conseguimos entender, eu lembro, eu acho que era o grupo de Chile ou da Argentina, que tinha essas duas variantes, MLH1, três variantes no gene MLH1. E num congresso, há alguns anos, eu conheci uma colaboradora, a doutora Ivana, do Nordeste do país, que ela fez uma exposição sobre essas variantes e ela estava isolada, não sabia da existência do grupo latino-americano e ela tinha todos os dados de segregação. Ela fez análise de segregação para essas famílias. Esse foi um trabalho muito interessante. Sim, doutor Benedito, a Ivana está aqui assistindo a sua apresentação. Ah, sim, sim, está aqui. Ivana, Water, Karen, eu. O Vacaro, não sei se está aqui, não, acho que ele não está. Mas pelo menos 4 ou 5 coautores aí desse artigo estão vendo a apresentação. Excelente, excelente. Justamente por isso, ah, o tema desse seminário é a colaboração. Ivana, que bom que você está aqui. A gente se encontrou no Congresso de Insight, ela fez uma apresentação dessas variantes e tinha dados de segregação dessas famílias. Eu não sei se eu estou equivocada, não sei se eu peguei, conversando com a Karine Walter, que dirigiu esse trabalho em colaboração com a Alexandra Martins, da França, para análise de splicing do MGIN6. A Tamara foi a autora desse paper. Foi um trabalho muito interessante. E eu acho que a parte biológica, justamente, a parte genética, foi muito importante de coletar a maior número de informação de evidência clínica, funcional, familiar, para que a gente conseguisse interpretar. De acordo com esse estudo, foram propostas que essas variantes se classifiquem como patogênicas ou provavelmente patogênicas. Portanto, isso ajuda no manejo clínico e no aconselhamento genético dessas famílias. Esse é o trabalho que já está em processo de preparação, levou mais tempo do que o esperado, e aqui os que estão presentes já sabem desse trabalho de coleta de dados alguns anos atrás, mas chegou a pandemia e ficou um stand-by, mas nós estamos trabalhando. O doutor Benedito, primeiro autor, junto com o Antônio Campos, que é um estudante que fez um mestrado no AC Camargo no Brasil. Ele foi aceito no congresso na Lancet, para a publicação da Lancet, é a caracterização das estratégias para fazer screening em indivíduos com síndrome de Lynch. Nós temos uma base muito interessante de dados. A gente conseguiu coletar informação de mais de 1.600 indivíduos com um alto risco de câncer coloretal de 8 países, da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, Porto Rico e Uruguai. A gente queria saber, então, qual era a estratégia mais comum que eles utilizam para identificar pacientes com síndrome de Lynch e comparando o Universal Screening com o teste tradicional, que inclui os critérios tradicionais, o mais frequente era o Universal Screening, com 73%. Utilizando essa metodologia, a gente conseguiu identificar 53,3% de síndrome de Lynch e, utilizando o tradicional teste, 47,8%. Não é uma diferença muito grande, mas agora a gente está fazendo análises de custo-benefício
para o Universal Screening. Eu acho que esse estudo vai conseguir dar evidências para o design de programa de screening na América Latina, e aqui os últimos trabalhos sugerem que seja feito um Universal Screening para todos os pacientes com câncer coloretal. Eu logo espero que a gente termine e me envie para a publicação. Parabéns, parabéns por esse paper. Eu tenho que falar aqui que o mérito é todo seu. Isso é porque você faz toda a parte principal do paper, então parabéns. É um paper de muito trabalho, de muita coisa para fazer. Então, eu acho que é uma colaboração que é muito importante em câncer hereditário. E dentro dessa perspectiva de câncer coloretal, eu gostaria de escutar o Pablo agora. Pablo, você quer falar alguma coisa? Felicitações pelo artigo, pelo Sim, paper. parabéns pelo paper. Interessante, né? Você vê, isso aconteceu com vários outros critérios, né? Que antigamente, antes dos testes moleculares, você tinha critérios de diagnóstico para essas síndromes, como Li-Fraumeni, Lynch, critérios muito restritos, né? Só que você precisava usar esses critérios restritos para você chegar num diagnóstico apurado pela clínica. Com o advento do painel molecular, esses critérios restritos eles já não serviam mais. Por quê? Porque eles deixam de fora, obviamente, muitos indivíduos com as síndromes, né? E que não preenchem esses critérios. Então, houve, ao longo do tempo, justamente pela acessibilidade maior dos testes moleculares, principalmente dos painéis, né, multigênicos, então houve um afrouxamento mesmo dos critérios para a seleção de quem está em risco, ou seja, quem deve ou não ser testados para procurar variantes nesses genes, né? E como o paper mostra aí muito bem, até mesmo os critérios mais frouxos, ele ainda deixa escapar uma certa quantidade de indivíduos que têm a síndrome, né? E que, por isso, estão em risco maior de desenvolver câncer ao longo da vida. E, sem dúvida, esse é um caminho sem volta, na qual esses painéis e esses testes moleculares eles vão se tornar universais, né? E isso mostra que muitas pessoas serão detectadas para esses genes, e isso vai nos levar a uma problemática, mas uma problemática boa. É porque irá se precisar de mais serviços de aconselhamento genético, né? Mais serviços de medicina genômica em todos os locais, né? Em todos os países, porque você vai começar a identificar números maiores de pessoas e de familiares com essas síndromes. Tá? Então, esse trabalho só vem a mostrar isso. Como você mostrou, Mev, a prevalência de variantes patogênicas, né, nesses 4 genes do Lynch, né, quer dizer, você tem aí um número muito alto, né, a prevalência de indivíduos com síndrome de Lynch na população é muito elevada, né, 1 para 300 pessoas, assim como o BRCA1, BRCA2 também, você tem uma prevalência parecida, né, 1 para cada 1 para 200, 1 para 300, dependendo da população que é estudada, né? Então, quer dizer, veja, você juntando essas 2 síndromes, que são as principais síndromes, né, na oncogenética, que é o câncer de mama, ovário hereditário e a síndrome de Lynch, você tem uma população muito grande, né, de pessoas que têm a síndrome e nem sabem que têm a síndrome porque não são testadas, né?
E então esse trabalho só vem a corroborar, né, a mostrar e dar mais ênfase a essa grande questão que a gente vai enfrentar, né, estamos enfrentando e que nós iremos enfrentar, que é justamente o reconhecimento, né, esses testes universais, esse reconhecimento dessas pessoas que estão em risco na nossa população e oferecer depois os testes de rastreamento para esses indivíduos. Quer dizer, então, a gente está aí, né, num processo, num grande desafio, né, perante esses pacientes que estão em risco. Muito, muito interessante o artigo, parabéns. Obrigado, Pablo. Vamos seguir, Nelly? Você quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Não, muito obrigada, Pablo, totalmente. Muito obrigada, Pablo. Eu estou totalmente de acordo com ele. E, bom, continuando, eu vou terminar terceira parte Bom, essa era a terceira parte da minha apresentação. Eu vou terminar sobre as iniciativas ou colaborações entre a América Latina e a América do Norte, principalmente, como o Dr. Benedito comentou, com o Grupo Colaborativo das Américas, CGA. Atualmente, o CGA está crescendo muito, é um grupo colaborativo. Eu não sei se o pessoal que conhece sobre o CGA é um grupo colaborativo que tem como missão fazer ciência e pesquisa, de fazer pesquisa, cuidado clínico dos pacientes com câncer gastrointestinal hereditário, mediante iniciativas em pesquisa e educação a nível das Américas. E durante os últimos 3, 4 anos, eu trabalhei ativamente nesse comitê de pesquisa. Foi uma experiência muito enriquecedora. Eu estou muito feliz de participar nesse grupo atualmente. Eles me declararam embaixadora do CGA justamente para que eu consiga fortalecer as colaborações entre o grupo norte-americano, o CGA, o grupo latino-americano, o GET, e o grupo europeu de tumores hereditários. O que esses grupos têm em comum, juntamente com o Insight, é que eles têm como missão de desenvolver pesquisa para o cuidado dos pacientes com câncer gastrointestinal. MEV, sim, doutor Benedito, uma observação somente, uma história. Esse grupo foi iniciado por o James Church do Cleveland Clinic. O James é um grande amigo pessoal meu e ele agora está aposentado. Eu acho que ele já está morando na Nova Zelândia, onde ele nasceu. Mas é uma pessoa com uma visão muito à frente do seu tempo. Ou seja, esse grupo, o CGA, foi iniciado com o James Church na Cleveland Clinic um pouco antes do início do LA-GET. Então, isso foi em 1994. Eu estava no Cleveland Clinic. Eu estava fazendo lá um período de estágio em 1994 lá. Foi quando eu conheci o James. E ele, nessa época, estava começando o registro de câncer hereditário do Cleveland Clinic. E ele já tinha algumas famílias de polipose, mas o James Church, ele achava que seria muito interessante ter um grupo para os estudos de área de câncer coloretal hereditário. Então, eu tenho que falar aqui que foi ele que realmente nos inspirou no GET. Quando eu conheci lá no Cleveland Clinic, em 1994, a ideia de ter aqui no Brasil um grupo parecido com o CGA, mas não somente dedicado ao câncer coloretal naquela época. Hoje o CGA é para qualquer câncer gastrointestinal, mas naquela época era para câncer coloretal. Então, foi uma inspiração para trazer a ideia de ter um grupo de estudos aqui no Brasil e depois na América Latina. Daí nasceu o GET. O GET nasceu de uma maneira mais informal no final dos anos 90.
Então, quando eu voltei do Cleveland Clinic em 1995, quando eu voltei, a gente começou aqui na AC Camargo as reuniões para começar o GET. O GET tem 20 anos, faz 20 anos esse ano, em 2023, porque ele começou oficialmente em 2003 como uma sociedade de pesquisa. Mas o GET já existia antes como um grupo informal. Então, desde 1995, o CDA e o GET são instituições irmãs, porque têm os mesmos objetivos, ideias, e até hoje eu tenho o James Church como um grande amigo pessoal. Então, a colaboração nasce com ideias, com ações, com capacidades de trabalho em grupo. E eu não poderia deixar de falar sobre isso, sobre falar do CDA, porque agora tem uma visão muito aberta, Wide Vision, e isso acontece hoje por causa de uma visão de 30 anos atrás do James Church. Outra questão é que o Francisco Lopes foi participante do conselho do CDA por muitos anos, e eu também já fui do conselho do CDA por 6 anos. Eu já saí há quase 10 anos e hoje é um prazer ter a Maeve como embaixadora do grupo. Para nós, isso é uma coisa muito importante, muito interessante na história do LHGET e do CDA. Então, muito obrigado por participar e continuar esse trabalho tão importante que começou 30 anos atrás com James Church. Obrigada, Dr. Benedito, por compartilhar a história. Sempre é bom saber as motivações que a gente tem para criar esses grupos, como você fez com o LHGET. Então, eu queria compartilhar, como eu mencionei, eu estava no comitê de investigação e dentro desse comitê estão sendo realizados trabalhos de pesquisa. Esse foi um que foi publicado no ano passado, uma iniciativa do comitê de pesquisa da Rachel sobre os padrões da teste germinal e somática depois de realizar um screening de tumoral universal. Foi uma pesquisa que foi feita primeiramente para todos os grupos do CDA, foi muito interessante, e com base nisso, com base na participação nisso, eu disse, por que não fazer um segundo trabalho, que é o que atualmente está em revisão? Por que não convidar outros grupos e fazer não só esse trabalho a nível de CDA? E esse trabalho, como o Dr. Benedito está lembrando, foi uma pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa há 2 anos atrás sobre imunoprevenção com pacientes com Lynch e com pacientes com